bem aqui no estado do Ceará, ter selecionado o nosso Tribunal de Contas, que é a nossa escola, que é o João Brian Rodrigues. João Brian possui um amplo trabalho na configuração e melhoria dos processos em capacitação, empregando soluções para diversos órgãos públicos das 3 esferas de governo. Tem experiência sobre todo o processo de design de aprendizagem, ajudando demandantes e provedores de capacitação no governo na identificação de necessidades, desenho, aplicação e avaliação de soluções de capacitação. Nos últimos anos, desenvolveu inovações para políticas institucionais em nível regional no Ministério da Fazenda, de 2015 a 2018, e em nível nacional na ENAP, 2019. Atualmente, desenvolve produtos, processos de transferência de conhecimento para a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, como consultor de inovação em gestão de pessoas no Ministério da Economia. Para nós, um grande prazer e uma honra tê-lo no nosso evento, e também é um dos organizadores, é um dos proprietários, né, dessa grandiosa elaboração. Sejam muito bem-vindos e passo a palavra para o João Brian. Forte abraço, estaremos aqui à disposição. Obrigado a todos, bom dia, é um prazer estar aqui com todos vocês que nos acompanham, com as autoridades presentes. Bom dia, Brian, obrigado. Primeiro, agradecer ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará pela oportunidade, à sua escola de governo, ao Instituto Plácido Castelo, especialmente a toda a equipe, mas especialmente também a Hilária, né, que assumiu esse desafio de ser o host, de ser o provedor e está promovendo a Semana da Avaliação em Escolas de Governo. E também eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao CLEAR. O CLEAR reconheceu a oportunidade, né, de mediar esse painel e a gente conseguiu aprovar esse painel. Segundo a análise do CLEAR, esse então é um painel de importância, de relevância técnica e também social. Então, nós gostaríamos de agradecer ao TCE, ao IPC e ao CLEAR. Bem, o accountability ele é um tema complexo, interessante e necessário para a arena gestionária da administração pública. Ele pode ter uma acepção que comporte uma visão de dono, proatividade, informação, responsabilização de agentes e prestação de contas. Aqui nesse painel, ele é tomado em seu sentido especial de controle. Nesse movimento, a avaliação pode ser um importante vetor de consecução para a prestação de contas públicas. Por isso, é nesse painel que as 2 escolas de governo aqui convidadas vão apresentar boas práticas de avaliação e accountability em capacitação, que é um tema ainda pouco explorado, seja pelos órgãos de controle, seja pela agenda de pesquisa, seja pelo campo de avaliação e pelos próprios gestores públicos. É por isso mesmo que nós vamos saber um pouco mais sobre isso com o Fábio Henrique Granjas e Barros, diretor-geral do Instituto Cerdedelo Corrêa, que é a Escola de Governo de Contas do TCU, e também vamos saber também sobre a perspectiva do IPC com a Maria Hilária de Sabarreto, que é a Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado. Como é que vai ser a dinâmica do nosso painel? O painel ele tem essa apresentação geral de como é que é a dinâmica e a proposta que eu acabei de fazer. Em seguida, o painelista 1, no caso é o Fábio, vai apresentar em 10 minutos a sua apresentação institucional. Em seguida, Hilária apresenta por mais 10 minutos. Depois eu faço considerações breves, internas, gerais em 5 minutos. E em seguida a gente vai encerrando o painel já com as respostas que são específicas ao painelista 1, ao Fábio, e depois as respostas que são feitas ao painelista 2, que no caso é a Hilária. Então, no primeiro momento, os painelistas terão 10 minutos para apresentação livre institucional e depois cada um deles vai ter 7 minutos para apresentação em resposta às perguntas que foram feitas. Por isso, eu reforço mais uma vez que os nossos participantes possam identificar quem se destina às perguntas que são feitas ali entre perguntas e respostas no canto inferior direito da nossa plataforma Cisco Webex. Então, para iniciar o nosso painel, eu convido então a palavra ao Fábio Henrique Granjas Barros, auditor federal de controle externo do TCU desde 1999, doutor em economia pela Universidade de Brasília, mestre em gestão ambiental, ex-secretário de fiscalização do TCU nas áreas de previdência, assistência e trabalho e atual diretor-geral do Instituto Cerdedelo Corrêa, a Escola de Contas do TCU. Com a palavra, Fábio Henrique Granjas e Barros. Bom dia a todos.
Para nós, do Tribunal de Contas da União, é um grande prazer poder estar aqui nesse evento tão importante, na Semana de Avaliação das Escolas de Governo. Queria fazer um agradecimento a todos, em especial ao presidente da escola, o doutor Alexandre Figueiredo, que, em nome dele, cumprimento a todos os outros, né, aí presentes, a nossa diretora executiva, o nosso moderador, e todas mais as autoridades que aqui estão assistindo a gente nesse momento. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Fábio, desculpe interromper. Pois não? Só solicitar às pessoas que não estão falando, por favor, desligar o microfone, que a gente está tendo muita microfonia e barulho de teclado, tá bom? Por favor, obrigado. Um momentinho, só para eu pegar a apresentação. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim, sim. Então, vamos lá. Antes de falar da accountability e da avaliação, só rapidamente contextualizando, eu sempre fui uma pessoa muito entusiasta da questão da avaliação. Devo ter sido uma das pessoas que primeiro fez uma avaliação de impacto no Tribunal de Contas da União. Ainda em 2007, nós fizemos uma avaliação do programa Universidade para Todos. E foi um trabalho muito interessante, né? uma avaliação quase experimental, onde o resultado foi talvez um dos melhores resultados que o tribunal já fez em relação à avaliação, no sentido que nós tivemos insumos quantitativos para dizer se o programa devia ou não continuar, em que sentido e em que intensidade. Então, eu gosto muito desse tema, mas já fazendo essa rápida contextualização, já começo aqui, então, a minha apresentação. Então, o nosso Instituto Cisnello Correia, né, que é a Escola de Contas do Tribunal de Contas da União, nós fazemos muitos eventos, tanto internos para os nossos auditores, quanto para os cidadãos e gestores da administração pública como um todo. Então, só para vocês terem uma ideia, antes de falar de avaliação, eu tenho que falar, né, da parte de execução, que é uma parte que antecipa, que antecede a questão da avaliação. Então, nós tivemos, aí em 2019, tá, em ano fechado, 589 ações, aí envolvendo eventos internos e externos, com mais de 39.500 pessoas participando na nossa sede física, tá? Isso só em eventos em que houve a participação física. Nós também tivemos mais de 30 mil participações nos nossos cursos autoinstrucionais, os nossos MOOCs. Então, nós temos vários cursos hoje, tá? Então, só para citar alguns deles, para que vocês tenham ideia, nós temos o Gestão Orçamentária, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? O que a professora Myers comentou, nós temos um curso específico para isso, como que as entidades fiscalizadoras superiores devem trabalhar em relação aos ODS, planejamento governamental, obras públicas de edificação, entre outros, tá? Nós temos mais de 15 cursos, né, autoinstrucionais que estão hoje disponíveis para quem quiser ter acesso a eles, estão disponíveis na plataforma da ENAP, tá? Escola Virtual de Governo da ENAP, EVG. Então, basta escrever EVG no Google que vocês vão ter acesso a uma play muito grande de cursos, entre eles esses que o Tribunal de Contas da União está oferecendo lá. Então, falando agora um pouco mais da avaliação, como é que isso começou no âmbito do TCU, tá? Então, isso tem mais de 20 anos, tá? Que a questão da avaliação se tornou uma preocupação efetiva na nossa escola de governo. Começamos com um acordo de cooperação com a UNB, na Universidade de Brasília, e logo em seguida criamos esse programa, que se chamava Programa Impact. Esse programa, ele permitiu que os pesquisadores da UNB, inclusive, ficassem na nossa sede, lá no Instituto Cisnello Correia, e nós criássemos esse principal programa que hoje deu origem ao nosso sistema de avaliação, que eu vou comentar um pouquinho com vocês. Mas essa parceria não terminou, né? Então, desde 2015, temos feito alguns trabalhos com a Universidade de Brasília para aperfeiçoar esses instrumentos. E qual que é a importância que nós damos à questão da avaliação? Tá? Primeiro, com relação aos processos, né? Então, se existe uma preocupação que a coisa saia dentro de um padrão e que utilize os recursos necessários,
a avaliação se faz fundamental. Além disso, uma coisa muito importante que a gente considera em relação a toda a parte de avaliação é a parte de feedback. Não só para os professores, não só para os alunos, mas principalmente para os principais clientes da organização, né? Que são os demandadores maiores, né? Os nossos dirigentes, os nossos coordenadores. E também para os nossos clientes, né? Então, a gente também tem, como fruto da nossa avaliação, uma valorização daquelas ações que nós vemos que tem um resultado mais significativo. Nós temos uma pós-graduação também, com mais de 5 pós-graduações sendo disponíveis, e dessa pós-graduação nós temos que fazer uma avaliação institucional sempre para o MEC, tá? Mostrando, né, a qualidade que está sendo mantida em todas as nossas ofertas, onde a gente avalia os cursos, avaliamos a coordenação acadêmica, a gente avalia a infraestrutura, avaliamos também a questão da identificação dos resultados, boas práticas e os desafios em todas as nossas ações educacionais. E, por fim, né, existe também uma preocupação muito grande de deixar o nosso principal cliente satisfeito. Então, o nosso principal cliente, no caso, é a nossa Secretaria-Geral de Controle Externo, onde ela determina quais são as principais áreas, as principais competências e as principais lacunas que precisam ser preenchidas. E aí nós desdobramos isso e chegamos até os nossos servidores, né, os nossos auditores. Então, o que compõe o nosso sistema de avaliação? Basicamente, nós temos um núcleo de avaliação, onde nós fazemos 3 tipos de avaliação em todas as ações. Tá? Em algumas delas, nós fazemos, nesse caso, né, a avaliação de impacto, por ser mais complexa, a gente faz em alguns eventos apenas, algumas ações estratégicas, mas as avaliações de satisfação e aprendizagem nós fazemos em praticamente todas as nossas ações educacionais. Em relação à avaliação de satisfação, ela é feita logo em seguida, né? Assim que nós terminamos, que a pessoa ainda tem aquele sentimento muito claro ali da participação dela no evento. Ele é um indicador considerado para a gente, um indicador tático, no sentido de que a média gerência é que vai avaliar se a gente deve ou não continuar com aquela proposta e como que a gente deve aperfeiçoar ela. E o principal é que ela serve como um grande feedback, né? Através dos indicadores que são criados, que são analisados, né, de conteúdo, capacidade de aplicação daquele indicador, ele retroalimenta aí os professores e os coordenadores do processo para que a gente esteja sempre aperfeiçoando. Outra questão importante no nosso sistema de avaliação é a avaliação de impacto. Essa, né, todos sabemos que é a mais complexa. Essa envolve, né, uma mudança de comportamentos e desempenhos reais. Então, não basta a pessoa ter feito um bom curso e ter conseguido aproveitar aquele conteúdo, ela tem que aplicar aquele conteúdo em sua realidade, né, em seu dia a dia. Então, normalmente nós fazemos essa avaliação alguns meses depois, entre 3 a 6 meses depois, naquelas ações que nós consideramos estratégicas. E quais são essas ações estratégicas? Dentro daquela linha que eu comentei, são as ações que a nossa alta gerência determina como essenciais para que o desempenho do tribunal realmente mude de patamar. Então, hoje nós estamos já estruturando trajetórias profissionais. Essas trajetórias profissionais indicam para o auditor o que é que ele precisaria crescer paulatinamente em sua carreira, quais trilhas eles precisariam percorrer, e essas principais trilhas são aquelas que nós avaliamos o impacto. E, por fim, já falando da questão da accountability, da prestação de contas, as informações mais operacionais de tudo que a gente oferece, ela fica disponível no nosso site. Então, lá a pessoa consegue ver o nosso orçamento, consegue ver quais foram os principais cursos que nós fizemos, quais foram os espaços que nós emprestamos para os parceiros da administração pública, quem foram os professores, se esses professores deram as aulas recebendo a gratificação em cargos de concurso e curso ou não. Isso tudo está transparente. Mas, além disso, além dessa questão da transparência, a nossa prestação de contas também é muito forte em relação a relatórios. Tá? Então, todos os cursos sofrem avaliação de satisfação e nós temos relatórios mensais em relação à satisfação dos cursos que nós oferecemos. Além disso, nós fazemos grandes compilados das avaliações,
tanto de satisfação, quanto de impacto, quanto de aprendizagem, e disponibilizamos também para os segmentos, tanto internos, que aí foi o que eu comentei, né, os nossos professores, os nossos alunos, as nossas altas gerências, e externos também, nós temos 2 parceiros que avaliam, ajudam a gente a avaliar o que estamos oferecendo, que são outras 2 escolas de governo no âmbito federal. Nós temos relatórios de avaliação de impacto daqueles cursos que eu comentei que são mais estratégicos, temos diversas análises estatísticas que também ficam disponíveis aí, principalmente para a escola, para avaliar como é que está o nosso desempenho. E, por fim, como eu comentei, nós temos uma autoavaliação institucional em relação à nossa pós-graduação. Então, são relatórios que nós também respondemos online para o MEC, explicando como é que está o desenvolvimento das nossas pós-graduações. Isso tudo fica disponível para que as pessoas possam acessar. Já finalizando, então, a minha apresentação, eu diria, né, basicamente, a minha mensagem é essa, que a gente tenha a avaliação não como algo apenas para um controle burocrático do processo, mas, principalmente, algo que permite com que o aperfeiçoamento continue de uma forma dinâmica, contínua, e que a gente aproveite sempre para dar transparência e total acesso àquelas pessoas que ajudam, né, que permitem com que isso, tudo que eu acabei de comentar, que isso possa continuar acontecendo, né, que são os nossos contribuintes. Então, já terminando aí, passo a palavra para você, Brian, novamente. Obrigado. Está sem áudio. Ok, obrigado. Muito obrigado, Fábio, pelos importantes apontamentos. Nós vamos comentar em seguida. Agora nós teremos a apresentação da Maria Hilária de Sá Barreto. Hilária é graduada em Letras pela Universidade Estadual do Ceará, especialista em controle externo pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Ciências Políticas pelo Instituto Superior de Ciências Políticas da Universidade de Lisboa, mestre em Ciências, servidora efetiva do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, diretora executiva do Instituto Escola Superior de Contas e Gestão Pública Ministro Plácido Castelo e PC do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Integra o Comitê de Aperfeiçoamento e Qualificação do Instituto Rui Barbosa, foi coordenadora geral da Rede de Escolas de Governo do Estado do Ceará de 2016 a 2017. Lária, por favor. Quero cumprimentar o presidente do Tribunal de Contas, Dr. Valdomiro Távora, diretor-presidente da Escola do meu colega parceiro aí de painel, Fábio Granja, já agradeço aqui a participação, e ao Brian, um grande parceiro nessa empreitada e nesse grande desafio aqui, de estarmos realizando um evento dessa extensão, mediado pelas tecnologias, né? Quando estamos com a maior intimidade, entrando com a maior proximidade dessa tecnologia, que não nos traiam no dia de hoje, para que tudo ocorra bem. Então, muito obrigada a todos. E minhas palavras, elas irão complementar a abordagem que o Fábio falou. O Fábio trouxe para a gente aí os modelos, as ações educacionais realizadas pelo TCU, modelos de avaliação de ações, toda a sua execução. E, considerando esse exíguo que nós temos, eu já trouxe instrumentos, né, para apresentar aqui vocês, que serão ilustrados aí no nosso, aí no painel. Paulo, por favor, se você puder colocar aí os slides. Então, todos os instrumentos, alguns instrumentos que permeiam os trabalhos da Escola de Contas do Tribunal, que evidenciam a accountability, a governança e a transparência do serviço, das nossas ações, elas estão, né, postas aí em relatórios, em prestações de contas, em formulários. E aí eu trago inicialmente, por favor, Paulo, pode passar o próximo slide, para ilustrar vocês a imagem
dessas ferramentas, desses instrumentos que são utilizados, né, pelo Tribunal de Contas e pela Escola de Contas. São os relatórios de nossas atividades, onde nós damos publicidade, informações e transparência a todas as ações. A disponibilidade dos recursos orçamentários disponíveis para a Escola de Contas, eles são prestados, né, às contas, mediante esses instrumentos e aí estão postos. Inserida na prestação de contas estão as atividades, né, como eu já falei, da Escola de Contas e todo o seu trabalho de atuação. Enviamos, né, o novo relatório, ele é enviado à rede de escolas de governo, à rede de escolas de contas, para compartilhar essas informações. E Paulo, pode passar o próximo? O próximo eu apresento aí, esse é o envio, né, dos relatórios. Próximo, Paulo, por favor. E aí a gente traz um instrumento que é um formulário que a Escola de Contas elabora trimestralmente os resultados de sua em função de disponibilidade de recurso, né, para suas execuções de capacitações e a sociedade. Esse relatório é encaminhado à Secretaria de Governança e monitorado e avaliado. Ele é encaminhado à Secretaria de Governança do Tribunal de Contas e encaminhado à Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará. Então, esse indicador aí se mede o valor investido na capacitação pelo número de pessoas atingidas. Esse é mais um instrumento. Paulo, pode passar o próximo. Slide. O próximo slide aí, ele vai falar sobre ele trata do plano plurianual, que é o programa que o Tribunal de Contas está inserido, né, nesse programa do governo do Estado para 2020, 2023, integra o plano plurianual. E nesse trabalho dessa política que foi aí desenvolvida, ele faz parte... Ele traz também ações vinculadas à ODS, né, a Organização de Desenvolvimento Sustentável, sempre com o de nós implementarmos, difundirmos políticas, ações para a melhoria do controle externo, para a melhoria do controle social. E a Escola de Contas tem um planejamento, né, sistemático e organizado com o programa TCE-EDUC, que leva ao cidadão da ponta, baseado em diagnósticos e necessidades, capacitações, orientações, para que ele atinja um nível de conhecimento e de instrução, contribuindo assim com os trabalhos do Tribunal de Contas, se tornando um parceiro, um fiscal, minimizando também nos seus relatórios prestados ao Tribunal de Contas as dificuldades encontradas. Então, toda essa capacitação, esse trabalho que é feito, ele é desenvolvido com esse objetivo e com esse propósito. Não, vai lá. Desculpa, é porque tem outra ferramenta aqui, eu estou manuseando aqui. Paulo, pode passar o próximo. Então, partindo agora para a questão da avaliação, da avaliação, né, que essa avaliação é um marco de medição de desempenho dos tribunais de contas, que foi avaliado, né, a Escola de Contas está inserida nessa avaliação. E nós prestamos, né, uma avaliação factual envolvendo os trabalhos da escola em termos de planejamento de ações educacionais, planejamento de cronograma de capacitações, de atividades, sendo avaliado aí a questão
dos resultados, né, das nossas ações que atendem à sociedade, sobre as metodologias, né, ativas e inovadoras que a Escola de Contas utiliza, né, nas suas ações, todo esse instrumento aí de medição, né, que foi um instrumento utilizado, né, mediante a metodologia internacional da Intosai, foi baseada nela, e a Escola de Contas teve um bom resultado na sua avaliação a respeito desses medidores, desses critérios e desse desempenho que fomos avaliados. Próximo, por favor. Então, aí, nessa pirâmide, mostra, né, esses critérios de avaliação que a Escola de Contas do Tribunal passou, os critérios, dimensões, e aí está inserido governança interna, desenvolvimento profissional dos servidores, atuação da Escola de Contas em atender e executar, né, todas as suas ações, informando percentuais e atingimento de metas. E nesse plano, ele nos traz também nessa avaliação um item que eu sempre falo que considero carente, né, da avaliação ainda pelas escolas, né, que é a questão do impacto dessas reações. A Escola de Contas do Tribunal planeja ainda precisa de instrumentos, vamos ver se a tecnologia, aí através de indicadores, né, desenvolvidos, possa nos ajudar para dar uma fidelidade maior desse retorno do impacto das, como se encontra o cidadão que está lá na ponta, recebendo as ações do Tribunal de Contas. O controle social, o ativismo do controle social do cidadão, a prestação de contas dos tribunais e os julgamentos e seus processos. Então, todos esses itens, eles pairam dentro dessa avaliação. Paulo, por favor, passar o próximo. Próximo, Paulo. Essa parte aí eu já falei, eu já me adiantei que nessa avaliação ele está inserido exatamente da governança interna, da nossa efetividade e do nosso desempenho nas capacitações dos servidores jurídicos da sociedade. E aí eu trago como final aí da nossa fala esse desafio que eu me sinto incomodada, né, em ter um resultado de impacto mais efetivo e melhor aferido, que é construir indicadores para mensurar a eficiência do impacto dessas realizações na melhoria e aperfeiçoamento do controle externo e do controle social da gestão pública. Então, minha fala aqui, finda dizendo que as escolas de contas estão, né, alinhadas para fazer melhor, para construir melhor, como falou o conselheiro Alexandre Figueiredo, aí o secretário Marcelo Guaranis, né? As escolas, os tribunais têm muito a contribuir com as políticas públicas e em conceder de uma forma geral. Muito obrigada. Muito obrigado, Hilária, pela apresentação, excelentes apontamentos também que foram repassados. E agora nós vamos abrir para a pergunta, tá? Antes disso, eu gostaria de fazer pequenos apontamentos também com relação ao que foi dito. Primeiro ponto, eu acho que é importante a gente dimensionar qual é a relação da avaliação com a accountability, né? Então, o que é esse accountability mesmo? A gente viu aqui uma perspectiva nas duas apresentações, logicamente com sentido de controle, um sentido de prestação de contas, um sentido também mais profundo. Então, nós conseguimos avançar um pouco mais do aspecto fiscal. Então, hoje nós conseguimos ter uma prestação de conta do aspecto do controle, a gente tem um bom nível de accountability sob a perspectiva do controle.
Não à toa, o Brasil é um dos países que tem um melhor nível de transparência no mundo, né? Especialmente aqui na região da América Latina. Então, nós temos, na medida dos nossos desafios, das nossas limitações, um governo que é transparente, um governo que é aberto. O problema é que isso não se reflete necessariamente na abertura desses dados em capacitação. Então, a gente viu que, a partir das duas escolas, há duas boas práticas em prestação de conta desses dados, mas há que se também que se explorar qual é o impacto, a abrangência dessas informações que são socializadas. As nossas informações sobre capacitação chegam até a sociedade? A gente consegue que a sociedade se aproprie desses dados? A sociedade reconhece a importância desse tema? A gente consegue levar essa discussão do controle social de uma formativa para a sociedade? A sociedade consegue enxergar-se como controlando esses gastos com capacitação? São questões que a gente precisa pontuar e dimensionar nessa discussão sobre o gasto e a avaliação com a contabilidade em capacitação no setor público. Que a gente então passe para o primeiro painelista, né, para o Fábio. Nós temos 3 perguntas para o Fábio. Fábio, você quer tomar nota? Eu vou fazer 3 perguntas e a partir daí você vai ter 7 minutos para responder. Pode ser? Pode ser. Ótimo. Primeira pergunta. Posso encontrar documentação relativa às avaliações na página do ISC? Onde? Fiz uma procura rápida e não consegui encontrar. Essa é uma pergunta de um dos nossos participantes. Onde é que a gente pode ter acesso a essas avaliações que foram apresentadas na sua apresentação? A segunda pergunta é: existe relação entre a contabilidade e o nível de confiança da sociedade nas instituições? Isso pode ser estendido ao contexto da capacitação? Então, tem uma relação entre o nível de contabilidade da organização e o nível de confiança que a sociedade tem nelas? Isso se aplica ao contexto de capacitação? E a última pergunta é: por que a contabilidade em capacitação é um tema relevante? Então, 7 minutos, Fábio, é sua palavra. Então, vamos lá. Em relação à primeira pergunta, tá? A questão da disponibilização das informações das avaliações. Então, nós temos avaliações internas e externas, tá? Então, em relação aos MOOCs, né, que são os Massive Open Online Courses, que nós temos, que é aquilo que eu comentei, que estão na EVG, então, nós temos relatórios mensais que estão disponibilizados no nosso site, e aí eu vou pedir, então, para que a pessoa que fez essa pergunta, né, se ela não está encontrando, aí pode ser uma falha nossa na forma como a gente coloca essa informação disponível lá, mande um e-mail, né, isc@tcu.gov.br, perguntando isso, que nós responderemos para ela já com o link para isso. Então, o que nós disponibilizamos efetivamente para todos são os cursos que são abertos, né? Esses cursos que são os autoinstrucionais. Agora, avaliações de capacitações, que são dos auditores especificamente, nós temos aberto, mas dentro da nossa plataforma. Então, se a pessoa também quiser ter acesso a isso, ela pode solicitar pelo mesmo e-mail que eu acabei de repassar, né, se identificando, e nós podemos passar essas informações também. Elas não são sigilosas, mas são informações estratégicas, né? Por que nós estamos nos direcionando para determinada área? Isso tem a ver com o nosso plano de gestão das nossas auditorias. Então, até por conta dessa sensibilidade, essa informação ela fica disponibilizada internamente para os nossos auditores, né? Mas se houver o interesse, né, a pessoa manda também um e-mail para a gente que a gente pode disponibilizar. Tá? Primeira pergunta. A segunda pergunta seria se accountability tem a ver com o nível de confiança que as pessoas têm nas instituições públicas, né? Se foi isso que eu entendi. Eu acho que tem total relação, tá? Talvez um dos principais problemas que as nossas instituições hoje têm são exatamente o baixo nível de confiança que o cidadão tem em relação a elas. Então, a transparência, né, como o Brian comentou, apesar de estar num movimento crescente, ainda precisa melhorar muito, né, principalmente das nossas autoridades, tudo que a gente colocar, agendas, viagens diárias, tudo tem que estar disponível para que as pessoas realmente vejam, né, que não tem nada ali que está sendo feito que não é republicano, que não é feito na melhor das intenções, né? Então, a accountability tem muito a ver, sim, tá, com a confiança. Eu diria até que é um dos
pilares para aumentar o nível de confiança das instituições públicas em qualquer país. E aí a última pergunta é se accountability realmente é um tema tão importante em relação à capacitação. Se a gente entender, né, como a própria Hilária comentou, a importância das escolas num contexto de aperfeiçoar o controle social, porque se a gente ficar realmente restrito só ao órgão, é muito pouco. Tá? O orçamento de uma escola de governo em relação ao orçamento de uma organização, né, seja ela qual for, é muito baixo. Estamos falando aí de menos de 0, alguma coisa. Então, não é isso que vai fazer a diferença. Até se eu fosse fazer uma auditoria, não cairia no critério de materialidade nunca o que se gasta com capacitação, mas se a gente pensar pelo lado estratégico, ele cairia sempre numa auditoria. Se a auditoria precisa realmente mudar de patamar, ele só vai acontecer se você tiver uma estratégia de capacitação alinhada com o plano de gestão daquela organização, o plano estratégico daquela organização e o plano tático operacional daquela organização. Então, nesse sentido, o controle social para o Tribunal de Contas da União, e acho que para todos os tribunais, para o sistema de controle, né, como um todo, ele é fundamental. Né? É uma linha de defesa que a gente não pode deixar de aproveitar, porque só os órgãos de controle não são suficientes realmente para a gente fiscalizar devidamente o que os outros gestores fazem, como que está sendo realizado o gasto, né, a qualidade do gasto público. Então, nesse sentido, é importante não para, eu diria, não para que haja alguma discussão sobre se o volume é grande ou se é pouco, mas pelo menos se ele está indo na direção certa. Então, nesse sentido, a prestação de contas para o controle social, para o cidadão, para o gestor menos instruído lá no município e talvez até em estados e na federação e na União, é fundamental, eu diria que é estratégico e, por conta disso, sim, é uma accountability que merece ser realizada. É isso. Obrigado, Brian. Perfeito. Obrigado, Fábio. Nós temos ainda alguns... Desculpe interromper, Brian. Posso interromper, Brian? Pode, deixa eu só... pode sim, por favor. Pedir aí para escrever o e-mail, por gentileza, que o Fábio passou, é importante para digitar o e-mail. Obrigado. Ok. Fábio, o e-mail da... Você pode repetir de novo, por favor? ISC, né, Instituto Cezedelo Correia, isc@tcu.gov.br. Perfeito. Fábio, chegou uma última pergunta, ele é direcionado a você. Você pode responder? Você ainda tem 1 minuto e meio. Posso sim. A avaliação de impacto é realizada somente com dados e informações do participante da ação ou utiliza-se de dados estatísticos referentes ao trabalho dos servidores ou ainda com informações das chefias? Trata-se de um conjunto de informações? Basicamente, se é holística, né? Se ela é multivariada e considera vários dados e não apenas se é autoperceptível. Tá. Essa pergunta é muito boa e muito complexa, tá? A avaliação de impacto, ela foi desenvolvida, vocês viram, há muitos anos lá no tribunal, e a gente continua avaliando ela, evoluindo ela sempre, tá? Então, a gente usa tudo isso praticamente que você comentou. Então, uma coisa é fazer uma espécie de um pré-teste, saber o nível de conhecimento que a pessoa tem antes. Fazemos um pós-teste depois, né, mais ou menos naquele período que eu comentei, e tem, sim, uma avaliação da chefia. Então, uma coisa é o que a pessoa entende o que internalizou, e a outra também tem um agente externo fazendo essa avaliação, né, se aquele comportamento, aquela forma de trabalhar realmente foi alterado em relação ao que ela aprendeu lá na capacitação que ela recebeu. Até porque, né, todos nós sabemos bem que a coisa mais difícil de uma avaliação de impacto é você conseguir isolar qualquer efeito. Então, aquele aproveitamento que a pessoa teve pode ter sido por conta de 1000 coisas que aconteceram durante ou depois da capacitação que ela realizou. Então, na verdade, é uma proxy que a gente chega, onde a gente faz o máximo de cuidados, né, o máximo de controles, para tentar ver se realmente foi aquela ação que contribuiu, né, para que houvesse essa mudança de comportamento dentro da área que a pessoa está trabalhando. Né?
Muito bem colocado, muito obrigado, Fábio. Então vamos passar para as perguntas de Lária. Lária, você quer tomar nota? Também vou te fazer todas e você responde em 7 minutos. Ok? Lária, você nos acompanha? Ok, Brian. Ok, então Ok. vamos lá. Tem uma pergunta bastante interessante também. Como poderíamos iniciar esse processo de accountability diante de uma cultura organizacional refratária? Gostaria de algumas sugestões. Então, como é que a gente pode iniciar esse processo de accountability se a cultura organizacional é refratária, retrógrada, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda é como a sociedade pode exercer controle social direto sobre os gastos com capacitação no Brasil. Okay? Essas são as duas perguntas por hora. Essa questão de uma cultura refratária, né, eu acho que vem mudando bastante, tá? O trabalho que as instituições, de modo geral, não estou restrita aqui à instituição Escola de Contas, mas, de uma forma geral, nós participamos de uma rede de escolas de governo do Ceará, onde lá participam escolas de Ministério Público, escola da Universidade do Parlamento, diversas escolas, né? Participo de uma rede de escolas de contas, onde estão lá 24 escolas de contas do Brasil e mais grupos de estudo e de trabalho, e as instituições guardam uma preocupação, guardam um trabalho proativo, sempre voltado e ligado para fazer essa accountability. Eu acho que o que falta também um pouco é o ativismo cidadão. O cidadão ele precisa ser mais curioso, ele precisa ser mais participativo. Temos legislações e leis aí de transparência, lei da informação, que subsidia e que tem a obrigação, obriga as instituições a serem mais transparentes e mais efetivas. E essa cultura eu prefiro considerar, pelo que nós vivenciamos atualmente, que ela está mudando e que é possível fazer, sim, a accountability nas instituições. Perfeito. A próxima que você falou... Como a sociedade pode exercer controle social direto sobre os gastos com capacitação no Brasil? Exatamente. Guarda aí um pouco da primeira resposta. Participando, tendo uma conduta ativa, inserindo nos órgãos que fiscalizam, que fazem o controle, se aproximando da Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa, onde lá existem onde os deputados estão lá para legislar e para contribuir com essas informações. Eu acho que o meu exemplo anteriormente do painel exemplifica o número de relatórios, o número de prestações de contas, a participação no PPA 2020-2023, e tudo isso ele direciona para as instituições tornarem-se mais eficientes e mais eficazes. Perfeito. O controle social ele pode ser exercido, sim, basta um pouco também de nossa participação, porque só os órgãos é impossível de fazer todo um trabalho, né, sem a participação popular. Perfeito, muito obrigado. Brian, não? Posso interromper novamente? Por favor, Alexandre. Estou perturbando, né, meu amigo? Eu quero só aproveitar as palavras muito bem ditas da doutora Hilária. Nós temos, o Tribunal de Contas do Estado tem o seu próprio site e um link do Instituto Plácido Castelo, onde tem todas as suas atividades descritas, tá certo? No dia a dia, que inclusive com a participação da sociedade. Nossos cursos são abertos também, um percentual, claro, a participação são abertos à participação popular. Os custos, como você já bem disse, são tão baixos que
não chegam a 0,1%, muito pouco, né? Muito abaixo. Nós, inclusive, somos inseridos no orçamento, tá certo? Do Tribunal de Contas, somos um órgão corporativo. Aí a Hilária já disse tudo, eu só quero adicionar isso. Obrigado. Perfeito. Nós temos uma última pergunta, Hilária, você pode responder. Muito oportuno essa informação aí do nosso link. Muito obrigada pela contribuição. Hilária, chegou uma última pergunta. Podemos utilizar a avaliação de satisfação do curso, principalmente a parte que o aluno escreve de forma aberta sobre o curso, na avaliação de impacto? Se a avaliação de reação pode ser utilizada como insumo para avaliação de impacto? Você acha que isso é importante? É interessante que a gente utilize? Eu acho, até considero que pode complementar, sabe? Todas as nossas atividades presenciais e à distância, elas sofrem avaliações. Automaticamente, o formulário é emitido a todos os participantes e esses relatórios eles são compilados e são tratados para uma avaliação. O impacto dessa avaliação de reação, ela nos traz também um feedback de melhorias, de construções mais direcionadas. É um canal direto com o cidadão, com os participantes que fazem parte do nosso rol de alunos, né, que participam dos cursos da Escola de que inclusive tenho até aqui, né, o prazer de informar que nós já atingimos mais de 100.300 cidadãos, né, com nossas ações de capacitação, mais de 1.700 eventos, no total aí de atuação. E eu considero que existe uma complementação da avaliação de reação com a avaliação de impacto. Eu acho que uma é uma sequência de outras. Embora a avaliação de reação, ela é imediata, né? A gente considera ela é imediata. Perfeito. Então, muito obrigado, Hilária. Nós estamos caminhando, então, para a finalização do painel. Eu gostaria de fazer um registro que foi bastante importante dos nossos participantes. Ele fala aqui: penso que o maior desafio é saber se as ações de capacitação têm melhorado a entrega dos serviços, por consequente, a melhora do bem-estar. É exatamente essa dimensão que a gente tem procurado explorar, sabe? Não se trata apenas do gasto pelo gasto em si, né? Essa forma de accountability fiscal, onde você presta conta entre o recurso destinado e como é que ele foi alocado, esse é o nível mais básico que a gente possa ter de accountability. O accountability que a gente precisa evoluir, de acordo, inclusive, que já foi proposto e explorado pelo Fábio, que já foi também tomado como desafio pela Hilária, é saber se de fato nós investimos, seja qual for o valor, mas se a gente investiu R$25 mil em uma capacitação por um certo motivo e que de fato essa motivação que fez essa destinação orçamentária, ela é real e se houve um impacto finalístico. Então, de fato, acho que é muito bem acertado esse comentário. O que nos interessa, de um ponto de vista geral, para além da questão fiscal, é se a capacitação surtiu efeito. E a accountability também precisa dar conta disso. Né? Que nós possamos prestar conta à sociedade que qualquer que tenha sido o valor investido, foi um valor muito bem investido, que cumpriu com as exigências constitucionais, inclusive de economicidade, né? De objetividade, e também com a melhor alocação do gasto público. A gente tem sempre que lembrar que a gente trata do gasto público. Então, tem que ter um nível de eficiência, eficácia e efetividade que o público, a sociedade deseja, anseia e merece. Eu tenho só outros apontamentos que é mais um questionamento para que a gente possa explorar isso. A gente vai ter uma oportunidade, inclusive, de explorar mecanismos e produtos de accountability lá na mesa redonda, à tarde, às 2h, quando a gente vai falar de painéis de capacitação. Mas eu gostaria de deixar uma provocação no ar e algo para a gente possa explorar e possa, inclusive, tomar nota, algum aprofundamento também na nossa mesa redonda. A gente já faz essa prestação de contas em gasto com capacitação, muitas das vezes com relatórios de gestão. Então, esse é o instrumento mais comum que a gente tem utilizado para fazer prestação de contas com os gastos em capacitação. A minha pergunta e a minha provocação é se os interessados, conscientes e inconscientes,
porque a gente há de verificar de que nem toda a sociedade tem consciência desse gasto ou desse interesse, mas se esses interessados eles têm sido capazes de atribuir significado a esses dados apresentados por esses relatórios, ou se a gente supõe que eles sejam autoexplicativos. É muito importante que a gente também tome nota de que o ativismo social, o ativismo político, ele tem uma limitação, uma sanção limitada, tanto simbólica quanto legal. E ela tem ela tem uma intervenção muito ad hoc. Então, foi um grupo de interesse que identificou que aquele gasto com capacitação em saúde não foi eficiente, porque era um gasto que, por exemplo, dentro de um programa de capacitação em saúde básica, deveria ter sido destinado ao pré-natal, e não, por exemplo, à saúde primária de idosos, ou que havia, por exemplo, um nível de interesse maior entre um e outro por uma política prioritária. Então, um grupo de interesse faz uma intervenção ad hoc, pontual, de que vai provocar quem fez a oferta, quem foi o provedor dessa capacitação, de que houve um destinamento de recursos para uma política não prioritária, dada, por exemplo, um cenário de arrojo fiscal. Mas essas intervenções são muito ad hoc, vocês compreendem isso? São muito específicas. É esperar de que eu acho que a gente pode avançar, e aí a gente precisa explorar a conotação jurídica, as implicações jurídicas disso, mas será que a gente consegue avançar num horizonte jurídico, na evolução normativa, para que haja instâncias validativas da sociedade, nesse controle social direto, que a gente tenha arranjos institucionais em que a sociedade possa se posicionar? Por exemplo, eu demando, eu percebo de que eu preciso de melhor qualificação dos meus professores dessa escola. Eu preciso de melhor qualificação para esse atendimento que é feito na minha unidade básica de saúde. Eu preciso desse atendimento, eu percebo que é necessário uma capacitação para esse grupo que faz esse atendimento ao público através de um serviço público específico ligado à moradia e infraestrutura. A gente vai conseguir evoluir, a gente tem margem jurídica para isso, para que a sociedade também entre no cenário decisório de quais são os gastos que a gente tem que ter em capacitação. E aí eu encerro justamente com essa pergunta, vocês façam considerações finais, breves, se a gente consegue evoluir para isso. Um arranjo institucional onde a própria sociedade possa se posicionar e efetivamente, de modo direto, dizer, olha, essa capacitação não é prioritária, essa capacitação não atende aos nossos interesses. Vocês vislumbram esse tipo de arranjo institucional? Posso falar primeiro? Por favor, Fábio. Eu acho que sim, eu acho que é a evolução, né, de todos os serviços, né? Eu estou em conversa com a Secretaria de Governo Digital, e a ideia lá do Ministério da Economia, inclusive, né? E a ideia deles é pegar todos os 3.500 serviços digitais e colocar isso em plataformas. Então, o acesso ao cidadão vai ser para todo tipo de serviço, e esse é mais um serviço que a gente vai vislumbrar aí na frente como uma possibilidade de ver, não só com relação à capacitação, mas todo tipo de serviço, né? Se ele está satisfeito, se ele não está, aonde que não está, o que aconteceu. Então, eu acho que a gente vai evoluir, eu digo até que rapidamente para esse sentido mesmo. Tá? Eu sou bem otimista em relação a isso. Lara? Brian, eu citaria aqui, com relação a essa evolução e essa participação, dois grandes feitos que estão sendo construídos em rede, que eu acredito muito em trabalho em rede, para ter uma amplitude, uma capilariedade mais rápida, né? Uma ação que as redes de escolas de contas estão fazendo em parceria com o ENCLA, certo? Que é essa entidade aí de combate à corrupção, onde todas as capacitações das escolas de contas, todas as capacitações são gratuitas, vão oportunizar ao cidadão participar dessas capacitações. Outro acordo de cooperação e uma grande parceria que você conhece muito bem, é com a Escola Nacional de Administração Pública do Governo Federal. As escolas de contas também estão inseridas lá, o Fábio Granja sabe aí, o TCU já se encontra lá, realizando capacitações paralelas, oportunizando ainda mais o cidadão, e a Escola de Contas dos tribunais estão inseridas também nessa ampliação aí de espaço, de oportunidade e de opinião do cidadão com relação ao nosso catálogo de capacitações apresentadas. Então, eu acho que essa ampliação aí de oportunidades
são dois feitos relevantes que foi importante citar aqui. Parceria com o ENCLA e com o Senado. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado. Nós estamos encerrando nesse momento, então, o nosso painel, Avaliação e Accountability. É importante destacar e finalizar com esse movimento de boas práticas que nós, inclusive, conseguimos explorar e apontar aqui através das duas escolas, o ISC, Escola de Governo do TCU, e o IPC, Escola de Governo do Tribunal de Contas do Estado. Eu acredito muito no papel, né, das escolas de governo, e aí respondendo, inclusive, algumas perguntas que foram feitas sobre justamente o papel das escolas, qual é o impacto que as escolas têm. As escolas de governo têm esse papel constitucional, de fato, de melhoria da gestão pública. Então, se nós quisermos realmente que haja um maior movimento, a maior aderência de accountability, seja ele em qualquer área, mas especificamente em capacitação, nada mais acertado, nada mais estratégico que a gente inicie esse movimento e que ele seja liderado por escolas de governo. Sinto muito satisfeito pela apresentação feita, tanto por Hilária, pelo Fábio, e acredito que nós vamos ter, com certeza, no horizonte aí normativo, maiores arranjos institucionais para que a sociedade esteja cada vez mais presente e possa fazer um controle social efetivo e direto sobre os rumos da capacitação e a qualificação de profissionais públicos no Brasil. Muito obrigado e passo a palavra agora para o comercial, para o cerimonial. Bem, parabéns aí pelas brilhantes exposições, grande painel, mediadores e palestrantes. E vamos agora para um pequeno intervalo de 5 minutos, é o momento de transição entre os painelistas, e em breve o painel 3, com os desafios de avaliar um mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Em 5 minutos, retornamos.